Buenas pessoal, tudo bem? Vamos lá então para mais um vídeo. Hoje eu estou gravando aqui domingo, mas esse vídeo só vai para o ar segunda-feira, né? Então amanhã, dia 29 de janeiro, terminando já o primeiro mês do ano de 2024, é o primeiro vídeo que está indo aqui no ar no YouTube, desse ano, obviamente. E, enfim, tem bastante coisa para falar, bastante conteúdo. Eu não vou fazer tudo num vídeo só, vou fazer um vídeo hoje um pouco mais tranquilo. Quero mostrar algumas novidades também lá no Zigo, que em breve vai ao ar. Esse ano sim vai sair o Zigo, já tem bastante coisa adiantada. E, enfim, quero falar um pouco aqui sobre o que aconteceu, né, nas commodities no ano passado, agora está começando esse ano, então a gente tem que começar a fazer algumas operações. Já fiz algumas, estou posicionado em algumas, então vamos falar um pouco sobre isso. Da mesma forma, né, sem muita enrolação, sem, né, vamos direto ao ponto. Bom, começando aqui pelo milho, isso aqui é o contrato H24, eu botei aqui o CCM Food, o contrato contínuo, para a gente ter um histórico aqui um pouco mais interessante. Isso aqui já está no gráfico semanal, eu gosto sempre de fazer essa leitura aqui, né? Então eu já tenho na cabeça esse gráfico, mas toda semana quando eu vou começar a fazer operação, seja qualquer ativo, né? Pode ser milho, boi, pode ser também ação, qualquer outro tipo de coisa, eu boto sempre primeiro no gráfico semanal e tiro bastante o zoom para ter uma visão um pouco maior aqui como é que tá as coisas. O milho, olhando dessa forma aqui, a gente tem aqui, né, dados desde 2019, tem 5 anos na tela praticamente aí, e a gente vê o que? Que ele vem de uma região lá de baixo, sobe bastante ali período de pandemia, né? Então teve aquela inflação forte, depois 21 ficou totalmente lateral, 22 caiu um pouco e 23 ele teve uma queda aqui que eu falei, né, várias vezes que aqui foi o trade do ano. Né? Em 2023 é onde ele puxou aqui e depois aqui travou e no final recuperou um pouquinho. Bom, o que eu tenho para falar? Né? Que ele veio, né, de uma queda, chegou numa região de suporte, que foi até uma região de topo lá no ano de 2020, nessa região de 65, 60 e poucos aqui, né, e ficou brigando aqui desde, né, final de maio, aqui mais ou menos, e ele ficou brigando nessa região aqui, vamos botar aí 10 pontos, 10 reais, né, para cima e para baixo. Bateu uns 70, 70 e poucos, bateu uns 60 e poucos, e ficou para cima e para baixo, se vai não vai, muito balanço, pouca movimentação. E no final aqui engrenou uma altinha e foi embora. Essa curva de 2023, né, obviamente que, né, teve uma amplitude muito forte dessa queda aqui, mas se a gente pegar essa queda, imagina ela menor, e vamos normalizar essa curva, ela seria uma curva mais ou menos, cadê o lapisinho aqui? Uma curva mais ou menos assim, que começou o ano aqui, caiu um pouco, depois, né, bambeou um pouco no meio do ano, fez um fundo mais adiante e voltou para cá no final do ano. Então, né, tirando a escala, foi mais ou menos essa aqui a movimentação dos preços, né? Iniciou numa certa região de preço, começou a cair, subiu um pouquinho, logo depois começou a cair, caiu com bastante força ali, mas aqui no meio do ano deu uma estabilizada, depois fez um fundo mais adiante e do final, né, dessa região aqui até o final do ano, a gente terminou o ano aqui assim, ele fez uma alta. Essa curva aqui, desse estilo, obviamente que as amplitudes são totalmente variáveis, mas esse estilo de curva é basicamente a sazonalidade padrão do milho, aonde geralmente nós temos um ano que os preços tendem a começar um pouco mais alto, já vindo de uma alta do ano passado, geralmente é assim, né? Muitas vezes aqui tende a ser o período de maior alta do ano, ou quando acontece, né, do final do ano aqui ele subir um pouco, mas geralmente o que as características que a gente pode ter? Geralmente no período ali entre março e abril o milho cai um pouco, pode ser um muito, né? Que nem aconteceu aqui, mas geralmente isso acontece, estabiliza o preço e ali no meio do ano, é o ponto que eu gosto sempre de focar, que é o principal mesmo, que aí varia entre junho, julho e agosto, nesses 3 meses, né? No meio do ano, geralmente nós temos um fundo bem marcado no milho. Por quê? Porque é a época da colheita da safrinha, que é a maior, né? A gente fala safrinha, mas na verdade é a safra de verão, que antigamente era pequena, hoje é a maior safra de milho é colhida ali no meio do ano. Então, nesse momento, né, o milho, a São Paulo é inundado de milho, no caso a bolsa, né, a B3, que é a referência, tem muito milho no mercado e a bolsa tende a puxar milho para baixo, porque no mercado físico tende a ter muito milho no mercado, então isso é normal. Qualquer commodity
seja ela agrícola, principalmente agrícola, nós temos as famosas sazonalidade de plantio e colheita, que é padrão, né? Eu vou plantar o milho, eu vou ter um período que eu vou ter que preparar a terra, semear o milho, plantar o milho, cultivar o milho e colher o milho. Normal. Vou plantar a soja, é a mesma coisa. Vou plantar o trigo, o arroz, o feijão, o café, é a mesma coisa. O que muda é o quê? O tipo, a época do ano que planta, o tipo de plantio. O café, por exemplo, não é num ano só, o café é um plantio mais longo. Então, mas existe uma sazonalidade, assim como existe sazonalidade nas estações do ano, né? A gente sabe que no verão é quente, no inverno é frio, e primavera e outono é mais ou menos, e aí ali na primavera as flores florescem, flores de forma geral, né? Nas árvores a gente vê florescendo, no outono cai, mas a gente nunca sabe se o verão vai ser um verão com temperaturas extremamente altas, se vai ser um verão mais ou menos, se vai ser um verão com chuva. O inverno a gente sabe que é frio, mas a gente não sabe se vai ser um frio daqueles extremamente rigorosos, principalmente aqui na região sul, que a gente, né, convive com frio bem forte muitas vezes, ou se vai ser um inverno mais ameno, se vai ser um inverno muito chuvoso, pouco chuvoso. A gente tem ideia, tem noção, mas nunca tem certeza, né? Então não tem como ter certeza. E até porque assim, previsão do tempo é uma coisa que a gente mal sabe a previsão do tempo para daqui a 2 dias, quem dirá para daqui a um semestre, para daqui a um ano. Então, essa sazonalidade aqui é basicamente a sazonalidade padrão do milho. Amplitude varia. Isso acontece sempre? É óbvio que não. Mas por que é bom saber a sazonalidade? Por que é bom isso? Porque geralmente boas operações tendem a acontecer muitas vezes a favor da sazonalidade. Como assim? Eu estou a fim de comprar milho, tá aqui no período de agosto, setembro, outubro, aqui no final, no meio, né? Naquela região do trimestre ali no meio do ano. Bom, se está numa região de fundo, está num movimento interessante, perto de uma região de suporte e tudo mais, que por si só isso daria um movimento de compra no milho, ok, eu poderia comprar. Mas se eu tiver uma sazonalidade falando, ó, geralmente nesse período do ano tende a fazer um fundo, isso dá uma confirmada no meu movimento e dá uma certa tranquilidade de fazer uma operação. Uma tranquilidade de fazer uma operação é diferente de uma coragem de fazer uma cagada. Né? Eu vou comprar porque a sazonalidade geralmente sobe, então eu vou comprar tudo que dá aqui e começar a cair, não, mas já vai subir. Não existe isso. Né? Então a sazonalidade é uma coisa, vai acontecer sempre assim? Não se sabe. Só sabe do que já passou. Né? Enfim, então isso é uma coisa que é importante falar. Bom, aí o milho vai lá, né, faz essa queda forte aqui, lateraliza aqui no final do ano, fica aqui. Esse ano ele começa na primeira semana aqui em cima, no 0 a 0, basicamente do ano passado, sobe um pouquinho ali, já na terceira não, terceira semana, segunda semana de pregão, na verdade, desse ano aqui, já cai com bastante força, cai aqui quase praticamente 10 pontos, e aí voltou para a mesma região de briga lá, e lá está. Né? Então ele fez a segunda semana também com uma certa queda, a terceira semana, que foi essa que passou, deu uma balançada, balançou para cima e para baixo aqui e não saiu do lugar. Então assim, é hora de comprar milho, é hora de vender milho. Vai acontecer este mesmo movimento que aconteceu no ano passado, vai acontecer de novo, o milho vai cair aqui mais 40%, ou seja, quantos pontos tem aqui, né? Aqui tem 40 pontos, mas 40% de 100 é diferente de 40% de 60. Então ele vai cair aqui mais 40%, vai voltar aqui, né, para a região dos 45, 46 reais, que foi basicamente um suporte lá de 2019, ou seja, vai voltar para o período pré-pandemia. Não sei, se a gente botar num gráfico mensal, fica bonito para isso acontecer, né, mensalmente falando, mas ainda tem espaço para voltar aqui perto dos 75 e depois cair mais. Tá? Mas num gráfico semanal, não tem como saber. O que eu sei? Eu sei que se eu olhar um pouquinho para a esquerda no gráfico, aqui tem uma região de briga muito forte. É uma região que pode ser que o milho segure aqui, fique um tempo brigando, tente voltar, ou pode ser que realmente fure aqui e vá embora para baixo. E se furar essa região e não dar muita força para cima, realmente ele está forte para cair, então encaixaria operações de venda aqui nessa região, tentando pegar um horizonte mais longo. Né? Nós vamos fazer uma operação de venda ali para pegar 2 pontos. É para tentar pegar ali um horizonte bem mais longo. Tá bom? Então, essa é a ideia. O que eu estou fazendo no milho por enquanto? Nada. Por quê? Porque ele não sai do lugar. Se eu botar num gráfico diário, ele começou o ano aqui, caiu com bastante força. Aqui eu não estava operando, né? Eu olhei assim por cima,
mas eu voltei, eu passei o final do ano na praia e tudo mais, voltei da praia dia 8, depois fui para uma casa de campo aqui no Rio Grande do Sul mesmo, ficar mais uns dias, né? Até o dia 14, 15 eu fiquei lá. Então essa queda do milho aqui eu nem estava em casa, né? Nem estava perto do escritório aqui para fazer operação. Então eu, por uma questão de saber que eu não vou poder acompanhar, eu nem fico olhando muito. Eu olho, mas já nem penso em operar. Não tem essa ganância, essa fobia de ter que estar operando toda hora. Porque eu sei que eu vou morrer de velho aqui e vai ter operação. Tá? Então, a partir aqui do dia 18, essa região que eu comecei a olhar um pouco mais o mercado e aí já para o meu azar ela está parado. Mas é bom porque eu gosto de aí dar uma analisada, olhar. Aqui atrás tinha até um certo canalzinho de alta, rompeu para baixo, veio aqui. Então ele está brigando aqui e já faz alguns dias, né? 10, 9, 10 pregões aqui, que ele está aqui entre 60 e, vamos botar aí, 64 e 67. Dá para chutar alto, 68. São aí 4, 5 pontos aí mais ou menos, né? Que o milho está nesse vai e volta aqui. Fez um topinho, caiu, rompeu fundo. Fez um topinho, caiu, não rompeu o topo. Então, pela lógica, a força ainda está para baixo. O que eu quero analisar aqui? Bom, para eu fazer uma operação aqui, eu poderia fazer dois tipos de operação. Ou tentar comprar aqui embaixo, perto de 64, 63 aqui. Se ficar interessante parar por aqui, né? Não cair com muita força, parar por aqui com stop curto, tentando pegar uma reversão aqui e ele voltar. Não é um movimento fácil, não é um trade certeiro. Pelo contrário, é um trade com 70% de chance de errar, mas se dá certo eu compro bem baixo e se começar a subir eu faço mais 2, 3 compras aqui. Apesar de comprar mais acima, eu ainda vou ter um médio um pouco mais abaixo. Então, se por um acaso eu compro aqui, né, compro aqui em 64,30, depois ele começa a subir, eu compro em 65, em 66, e em 67, se romper esse topo aqui, beleza, eu vou estar com uma posição bem maior aqui em cima, mas vou estar com um médio aqui abaixo ainda, isso seria uma coisa boa. Então, de vez em quando eu gosto de fazer isso. Não me importo de arriscar meio ponto aqui, boto uma mão menor e depois eu vou aumentando. Tá? Essa seria uma opção. A outra opção é o quê? Esperar que realmente ele suba aqui, venha acima do 68, aqui fique brigando aqui por cima. Aí sim tentar encaixar uma operação de compra um pouco melhor aqui, com um stop um pouco mais curto. Né? Ele bateu aqui no 67, a gente tenta comprar milho por aqui, se ficar bonito aqui, com uma barra forte para cima, com um stop abaixo aqui do 64. Beleza, é um stop maior. Mas se der certo, se andar, ele tem espaço para vir aqui, pelo menos aqui, ó, na região dos 73, aí tem 5, 6 pontos para cima. Tá? Então essa é uma operação viável. Vou fazer ela? Não sei. Depende do que o milho vai fazer a partir de amanhã. Outra operação viável é a venda. Né? Não venderia aqui onde está agora. Para eu vender, eu teria que tentar fazer aquele movimento que eu quero que ele faça para compra, e aí apanhar aqui em cima, e aí eu fazer uma venda aqui na região dos 67, acreditando que ele não vai romper esse topo, muito menos esse topo aqui. Então eu poderia escalar uma venda aqui, um pouco na minha mão aqui, um pouco da minha mão aqui nesse meio do caminho aqui, o stop aqui acima. Então se bater aqui eu pulo fora, mas se vender por aqui eu fico bom. Mesma coisa, faço, né, eu tenho feito bastante operações, né, de dividir a minha mão. Né, boto lá 2 contratos aqui, 2 aqui, 2 aqui. Aí ele vai andando e conforme vai andando a favor da minha, ou melhor, ou contra até minha operação aqui, ele vai. Mas na verdade eu queria entrar já com o stop aqui em cima. Eu só estou tentando pegar um pouco antes porque vai que ele bata aqui e cai. Né? Então eu divido ali e vai embora. E se eu comprar o primeiro que ele começar a cair, eu se eu vender o primeiro aqui e ele começar a cair, eu vou vender mais, né, 4 contratos aqui para baixo, vou ficar com um preço médio pior. Então, minha ideia é, beleza, eu vou vender 6 contratos. Então eu escalo eles aqui nesse período para tentar fazer um médio bom. Né? Então a mesma coisa, quero comprar 6 contratos. Então tento comprar um bem aqui embaixo e se começar a subir eu compro um pouco mais acima. Eu vou escalando. Dificilmente eu vou lá e boto 6 contratos na pedra aqui, enfim. Tá? Então essa é a minha ideia. Por enquanto estou só observando, estou de olho aqui, estou de fora. Não vejo muito mais o que fazer. Está indo muito para cima, muito para baixo, né? Então está bem volátil. O bom é que, apesar de não sair do lugar, ainda está andando legal. Está andando aí muitas vezes mais de um ponto no dia. E isso tem ficado bom para fazer day trade. Então quem opera day trade, quem faz operação ali em tempo gráfico até os 15 minutos, está legal. De 15 minutos, 20 minutos, 30, 60, né? Ou até menos, está valendo. Está dando operações boas no milho aqui. Eu não tenho feito, não fiz nenhuma, na verdade. Eu dou uma beliscada aqui e ali, mas não fiz nenhuma interessante, nada que realmente, né, vale a pena. Só fico mais olhando ali
imaginando, eu entraria aqui, entraria ali, até no mesmo day trade, entraria aqui, entraria ali, e só para ver como é que tá. Beleza? Então milho mais ou menos por isso aí. O boi, vamos botar também o BGI Foot, vou botar o gráfico semanal do boi aqui, e vou fazer a mesma coisa, tirar o zoom aqui, e vamos dar uma olhada aí, né, um boi já há um tempo atrás. Vem lá a mesma história. Vem lá de baixo, pandemia, muita volatilidade. Aqui teve uma esculhambação aqui da pandemia, subiu com bastante força, voltou, subiu e aí ficou aqui, ó. 21, volatilidade. Volatilidade não, né? Porque isso aqui é semanal, mas balançou bastante. Foi lá em cima, voltou e fechou aqui abaixo da onde abriu. Então fechou o ano. Fechou aqui, na verdade, né? Então fechou acima. Então ele veio lá embaixo, voltou. Aqui teve questão de vaca louca no meio também, então teve muita especulação. 22, olha isso aqui, ele ficou aqui literalmente sem pregões, né? Então ele foi, desde quando começou o ano, janeiro, ele foi subir lá em maio, junho, e aí deu um tiro para cima. Uma semana, na verdade, uma alta muito forte e não foi mais nada para cima. Então imagina a quantidade de gente que deve ter comprado boi por aqui e daqui não foi mais. E aí de lá para cá veio só caindo, caindo, caindo. Eu devo ter feito a operação de venda aqui, já nem me lembro mais. E começou uma queda lá em 22, né, lá no meio de 22, veio caindo e foi caindo e não parou mais. E aqui em 23, em agosto, né, ele bateu uma queda muito forte, que ele começou, né, em questão de um mês e meio, dois aqui, bateu uma queda muito forte, chegou aqui em 190 quase, então ele sai de 320 e bate em 190, então foi uma queda muito forte, e da mesma forma voltou aqui e travou. Então repare nesse início de ano aqui de 22, e repare no final do ano passado e até então o início desse ano. Então a gente teve aqui, vamos pegar aqui 100 pregões que eu falei de lado, nesse ano a gente já tem aqui, vamos tentar pegar aqui mais ou menos 80, quase 100 pregões também. Então teria mais do que umas 2 semanas aqui para tentar chegar mais ou menos na mesma quantidade de tempo desse aqui. Bom, o que eu tenho visto no boi? Desde, né, aqui o setembro do ano passado, ele está nessa mesma região de preço aqui. Bate nos 240, volta, bate aqui nos 230, sobe, fica nesse vai e não vai. O que eu fiz no boi, né? Nos últimos tempos não tenho feito nada, mas eu esse ano já, e aí foi o primeiro trade no boi que eu fiz esse ano, eu fiz uma venda no boi, deixa eu botar no gráfico diário, né? Aqui em cima, só que não foi, esse aqui é o BGI-G, foi o G ou foi o H? Nem me lembro mais. Mas eu vendi o boi lá na casa dos 2, 3. Não, foi esse ano ainda, não foi ano passado. Então, qual foi o contrato que eu fiz? Eu nem sei. Então, deixa eu ver o H. BGIH, acho que foi o G sim. BGIH, como é que tá? Não, foi o G. BGIG. 24, tá. Agora sim, agora acertou os preços, estava errado os preços. Tá. Então, BGIG, eu fiz uma venda ali na... Isso aqui é o gráfico diário. Deixa eu botar no gráfico semanal. Vou ter que botar o diário, porque senão não vai dar. Eu fiz uma venda onde? Eu fiz uma venda aqui, né? Aqui é o início do ano. Repara aqui parece que ele está bem volátil, mas se a gente botar no gráfico semanal no BGI Foot, ele está bem menos. Como ele está brigando naquela região lá, eu já peguei um contrato um pouquinho mais à frente, e aqui nessa região de 241 eu fiz uma venda. Então o boi iniciou o ano, veio aqui, foi lá, veio aqui, foi lá. A venda boa foi aqui em cima. Não peguei aqui, ele veio aqui embaixo, bateu aqui, voltou um pouco, caiu. Numa dessas quedas aqui, provavelmente, eu não me lembro exatamente que dia foi, mas já faz algum dia que eu estou posicionado, ele bateu aqui, provavelmente foi nessa aqui, que ele veio aqui embaixo em 240, no que ele voltou, eu devo ter tentado pegar nesse fundo aqui uma venda, provavelmente eu fiz isso aqui no gráfico de 60, né? O boi vem, cai com bastante força, peguei uma venda nos 241, deu 241 e alguma coisa aqui por cima, não deu tanto alto não, deu mais ou menos por aqui. E ele vem, cai, balança e volta e tá aqui. Então assim, tô vendido no boi? Tô vendido no boi. Tá uma operação de venda, é a coisa mais linda, tô ganhando um monte de dinheiro? Não, claro que não. Tô aqui, né, agora fechou aqui em 38, 39, 40, 41, em 3 pontos no boi. Ele já andou mais, bateu aqui em 35, né, então já deixei quase 3 pontos para baixo. Qual que é a ideia? Minha ideia é exatamente aquela ideia, deixa eu voltar lá para o BGI Foot, do boi
fazer aquele mesmo movimento que tem feito nos últimos dias, que é o quê? Ele bater aqui embaixo, subir, bater lá em cima e voltar. Então eu estou vendido lá em cima, na esperança de que ele volte um pouco aqui para baixo e a gente tente comprar aqui embaixo ou romper. O movimento maior aqui é de queda, então eu vou fazer operações a favor da queda. Beleza, teve um movimento muito forte de alta aqui atrás. Ele está segurando num fundo, em uma região de que foi vários fundos aqui, né, várias vezes. Então, ele está segurando por ali. Estou fazendo uma operação a favor dessa lateralidade aqui. Estou tentando vender alto e comprar baixo. Basicamente é isso. Ah, talvez eu seja estopado, ele sobe, vai lá em cima, pode ser que eu seja estopado. Pode, faz parte. Né? Pode ser que eu seja o azarado da vez de fazer uma venda aqui e o boi a partir de segunda-feira subir lá nos R$ 300. Pode, né? Acontece, beleza? Teve aqui 100 não, 80 e tantos pregões aqui que não foi, pode ser que eu seja o sortudo de quando eu entrar vendido a favor dessa lateralidade, ele simplesmente acabar com ela. Existe isso? Existe. Né? É um risco que eu estou disposto a correr. É isso que eu estou fazendo no boi, porque não tem mais o que fazer no boi. Um gráfico semanal, mas eu vou comprar aqui, por quê? Né? Porque subiu aqui, beleza, mas ele está aqui há 90 dias sem fazer nada. Então, porque subiu lá em setembro do ano passado, eu vou comprar agora? Não, né? Então, graficamente não tem lógica para isso aqui ainda. Então, por isso que eu vou ficar de olho. Tem uma venda, tem uma média móvel de 200 período aqui em cima. Então, pode ser que aqui também seja uma região de venda boa. Pode ser que ele vá lá buscar a média para bater e depois cair com força. Pode ser. Então, a gente pode tentar fazer uma operação lá em cima. Me estopa aqui e lá em cima a gente faz outra operação. Pode ser que ele continue subindo e vá embora. Eu entro comprado e vou embora. Eu não estou nem aí se o boi vai subir ou vai cair. Eu não tenho gado no campo. Então, não, para mim não vai mudar muita coisa. Eu sou um mero especulador, então se o boi cair, eu vendo, se o boi subir, eu compro e é isso aí. Tento só ganhar dinheiro no movimento. Beleza? Então essa é a ideia para o boi. O café, estou tomando um mate aqui, domingo é mais tranquilo. Já é quase 10 horas, não, 9 horas da noite, que era mais tarde. O café, está até desenhado aqui, porque eu fiz um vídeo na sexta-feira, mas consegui fazer um vídeo e deixar sem áudio. Então, acontece. Vamos dar uma olhada na garganta. Bom, vamos lá. O café, a mesma coisa, vou botar no gráfico semanal e tirar o zoom aqui. Ele vem numa queda aqui, né, que já é de décadas aqui atrás, e fez bastante movimento aqui, me deu bastante dinheiro nesse período, me tirou bastante dinheiro aqui nessa virada aqui também, mas me deu um pouco de dinheiro, mas né, me deu 100, me tirou dos 100, me tirou 60, 70, mas tudo bem. Importante é que não saímos no prejuízo, né? Enfim, se a gente botar aqui nos últimos anos, o café subiu aqui, lateralizou em 22, depois ele mudou o range dessa lateralização. Se a gente pegar aqui, ó, dá para ver que tem aqui 70 pontos mais ou menos. Esses 70 pontos estão quase aqui embaixo também, tem uma diferença aqui, de baixo para cima é diferente. Tem uma diferença aqui também, aqui, ó, 60, 70 pontos. Então ele pegou isso aqui e jogou para baixo e está fazendo quase que a mesma lateralidade aqui embaixo. Aqui pode ver que ele, apesar de ficar lateral, ele vem com uma leve queda, até caiu com bastante força. Aqui ele já está lateral de fato, né? Ele bate na mínima, sobe, bate na máxima, não consegue romper, volta na mínima. Agora foi lá na máxima, rompeu e está fazendo um pivôzinho para cima aqui. E é justamente isso aqui que eu desenhei, né? Que foi no vídeo lá de sexta-feira que não foi ao ar. Que tá bonito para as duas coisas acontecer. Tá bonito para brigar aqui agora, nessa região aqui de cima, 245, apanhar, cair e voltar aqui para baixo, ou seja, ficar dentro dessa lateralidade de novo aqui, né, e brigar por aqui e voltar para cá. Então, uma venda aqui pela simetria de risco ficaria bacana. O prêmio de risco para a venda tá bom. Por quê? Porque o risco que eu posso correr aqui, botando stop curto, é pequeno em relação a que pode dar certo, né, se caso cair até aqui embaixo. Então, imagina, a pessoa arrisca aqui, né, vamos fazer uma conta nada a ver aqui, né, mas só para iludir, arrisca ali 8, 9 pontos para tentar ganhar 60. Então, é uma operação muito bacana. Essa é uma possibilidade, apanhar aqui, fazer uma venda stop curto, né, cair até aqui embaixo, ou pelo menos até aqui. Já está, deu 4, 5 para 1 até aqui, né, nessa região de média. Outra possibilidade, subiu com bastante força, veio na média aqui e agora vai romper o topo e vai embora para cima. E vai buscar aqui essa região dos 300, bem onde está o finalzinho da seta lá. Também é uma possibilidade. Qual que é o porém? Para essa condição acontecer, eu vou ter que pagar um stop maior se eu quiser acreditar nela. Ou seja, eu vou ter que tentar comprar por aqui
torcer que o café volte um pouco aqui embaixo, né? Tente fazer esse topo duplo, volte aqui, mas se frustre, enfim, eu não consiga, pare por aqui, eu tento comprar mais aqui embaixo, eu tento comprar por aqui, enfim. Só que o meu stop vai ter que estar aqui abaixo dos 210. Então, é uma operação que eu vou ter que pagar ali 20 pontos, né, pelo menos 20 pontos aí de stop, caso ele fique dentro dessa região, para se romper aqui eu tentar ganhar lá os mesmos 60. Então, qual que é o porém? O porém é que os dois alvos, se isso acontecerem, são alvos longos, né? Com café, 60 pontos de café é dinheiro, né? É bastante dinheiro. Um contrato já é bastante dinheiro. Então, os alvos são longos, tudo mais, beleza, ficaria legal. Qual que é o porém? O porém é que se tá bom para os dois lados, não tá bom para nenhum, né? Então, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu até fico mais tendencioso a tentar ignorar essa média aqui, ignorar esse pivôzinho da média e tentar pegar aqui essa lateralidade, essa região de briga e fazer uma operação de venda devido ao prêmio de risco. Eu talvez até tentaria vender aqui em cima, se ele chegar aqui e começar a brigar, com um stop curto, né? E se não for para baixo, vou começar a apanhar aqui e tudo mais, e aí eu inverto a mão e faço uma compra e vejo se ele vai. O que pode acontecer de pior é ele ficar batendo para cima e para baixo aqui um bom tempo, e aí quem está tentando fazer essas operações vai perder dinheiro nas duas pontas, e aí quando desiste, e aí quando o negócio resolve andar, está de fora, né? Então, seria isso. Então, entre milho e boi e café, o café é um dos que eu, neste momento, ficaria cuidando disso aqui, mas com certo receio. Por quê? Porque tá bom para os dois lados. O milho tá bom para fazer nada, só day trade. O boi está dentro daquela lateralidade, né? Compra embaixo e vende em cima. O café está ali fazendo um pivôzinho, mas numa região alta. Então, tá naquela de... Tá convidativo para comprar, mas tá perigoso devido à região onde está. É isso, né? A soja futuro, se eu tirar um zoom, gráfico semanal, tira o zoom, o que a gente vê na soja? A soja acompanhou o milho, né? É uma commodity que tem uma certa correlação com o milho também. A soja sobe aqui na pandemia, né? Lateraliza aqui em 21, sobe aqui no início, final de 21, início de 22, 22 todo de lado, 23 literalmente de lado, então a soja quase que iniciou o ano e terminou no mesmo preço, né? Ela inicia o ano aqui nessa região de 29 e pouco, termina o ano na região aqui de 29 também. Então, tem uma diferença ali de poucos centavos, né? No olhômetro exatamente, né? De poucos centavos aqui no ano. Então ela começa o ano, cai com bastante força, bate na mínima de 22, sobe, rompe o topo, fala agora vai, volta, briga, vai, volta. Isso aqui que eu tô falando lá do café, ó. De acontecer isso aqui, voltar, o pivôzinho lá na média, apanhar e aí não conseguir subir mais. Eu me lembro de falar da soja, em venda de soja, desde lá outubro, novembro do ano passado. Que no gráfico semanal estava a coisa mais linda para a soja cair e voltar aqui nessa região aqui de baixo. É o que está acontecendo, né? Então, vai bater aqui nos 25, vai bater aqui nessa média móvel que tem por aqui, não faço a mínima ideia. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas assim, está convidativo para isso. Agora, aonde está a soja no preço que está agora, eu não compro nem vendo. Eu não compro porque para mim não está baixo o suficiente para comprar e até então não mostrou nenhum interesse de compra aqui, só pavio, né? Então por isso eu não compro. E eu não vendo porque de um alvo, né, de uma operação que começou lá nos 30, já está nos 26, para chegar nos 25 de alvo, né, já está muito próximo, eu já estou chegando no final da festa, né? A festa começou às 8 da noite e vai acabar às 6 da manhã. Eu tô chegando 5 e meia na festa, já não tenho, a bebida já tá quente, já não tem mais nada para comer. Então vou só perder tempo indo na festa, né? Arriscar literalmente só perder dinheiro na festa. Então é melhor não ir. Então eu prefiro esperar cair, vir aqui embaixo, ver se vai brigar aqui, por aqui. Torço até que caia, pare aqui para tentar fazer uma compra por aqui, né? Tem bastante fundo aqui, tem uma média, tem um topo aqui atrás, então existe uma probabilidade interessante de ter uma região de suporte na soja aqui nesses 25 e pouco. Vai bater aqui? Talvez não, talvez pelo fato de ter muita região de suporte aqui significante, o pessoal começa a comprar antes aqui e a soja nem chega aqui e já começa a subir. Ou às vezes, quem quer desfazer mão grande de soja ali, quando começar a bater ali, começar a ter liquidez na compra, o pessoal vai começar a querer comprar devido
a essas questões gráficas, aí sim começa a descarregar a venda forte ali para liberar, enfim, para descarregar a posição que estava comprada um tempo a mais. Então, existe essa possibilidade, né? Então, assim, a soja é um dos que eu imagino que pelo menos nas próximas 2, 3 semanas, a não ser que alguma coisa muito forte mude. Tem o relatório do USDA que vai sair lá dia 12, talvez dê uma movimentada no milho e na soja. Então, acredito que até lá, se eu fosse operar soja aqui, eu não faria nada. Ia ficar só de olho, né? E até torcendo um pouco que ela venha aqui para baixo, porque aí ficaria graficamente mais bonito para fazer qualquer operação. Tá bom? Beleza. O dólar, vamos mudar para o dólar. Gráfico semanal do dólar, deixa eu tirar um zoom aqui. Bom, dólar é dólar, né? Então, pandemia explode, o dólar vai lá em cima, lateraliza. Isso aqui é uma lateralidade gigantesca, absurda, né? 20, 21 e até meio de 22. Do 22 ele cai com bastante força aqui. E aí volta até metade do caminho, briga nessa região aqui de novo e fica aqui, fica literalmente caindo, mas de lado. Olha como ele ficou de lado aqui metade do ano. Depois aqui em 23 ele começa o ano alto, vai lá embaixo e dá uma recuperadinha no final do ano, depois cai de novo. Então aqui me lembro que eu fiz bastante operação no início do ano aqui, ganhei um certo dinheiro legal no dólar, fiz boas operações de swing trade no dólar aqui em 2023. Né? Do meio para o final não fiz muita coisa, alguns day trade só, mas no início aqui, né, até o meio do ano, essa queda aqui eu peguei bastante swing trade legal no dólar. Não digo que estava fácil, mas estava interessante. Aqui não fiz quase mais nada e aqui eu já estava indo para a praia no final do ano, então né, já nem olho mesmo. Pode ver que realmente, ainda bem que eu não fiz nada, porque literalmente ele ficou aqui, não digo mesmo, semanas de lado aqui sem fazer nada. E nesse período nem no day trade estava bom. Estava mexendo tão pouco que nem no day trade estava interessante. E esse ano começou e o dólar balançou um pouco para cima, balançou um pouco para baixo. E eu até notei algumas coisas, tanto no índice quanto no dólar, que muitas vezes, meio que quase não andou nada, né? E quando andou, eu vi o seguinte, muitas vezes o dólar abria com gap de 0,5% de alta e ficava brigando naquela região. Abria com gap para baixo e ficava brigando naquela região. Ou seja, os dias que subiu 1% e pouco, claro, não foram todos, né? Mas vários dias, né, desse início de ano até agora, eu vi que tanto o dólar quanto o índice, eles abriam com certo gap, ficavam brigando muito naquela região ali e terminava o dia um pouco abaixo, um pouco acima. Poucos dias o índice abriu e subiu com força e subiu o dia inteiro. Poucos dias o índice caiu o dia inteiro e o dólar é a mesma coisa. Poucos dias eu vi ele subindo o dia todo e caindo o dia todo. A maior parte das vezes já precificava na abertura e não mudava muito depois disso. Então, por exemplo, até para fazer day trade estava ruim, né? Pelo menos do jeito que eu opero, no tempo gráfico que eu opero, estava ruim. Tem gente que opera gráfico lá de 15 segundos, aí qualquer coisa é tendência, né? Eu já boto lá gráfico de pelo menos 5 ou 15 minutos para fazer a operação. Eu preciso de um pouco mais de movimento para a coisa andar. Até porque eu não fico, né, vidrado na tela ali e eu tenho um pouco de déficit de atenção, que eu não consigo ficar 2, 3 horas olhando para a tela com um tempo gráfico muito pequeno e vendo a coisa acontecer muito rápido. Eu prefiro um tempo gráfico um pouco maior para eu olhar um pouco mais lento, não ter que tomar aquela decisão assim, uma fração de segundo. Eu posso demorar 1 minuto para tomar uma decisão, posso posicionar antes e vou olhando o mercado, vou me adaptando. Então a gente tem que saber como se conhecer. Eu não sou um scalper para fazer operação em tempo gráfico de 1 minuto de índice. Não, não aguento muito tempo fazendo esse tipo de operação porque me cansa e aí eu começo a errar. Eu prefiro gráfico de 5 minutos e faço umas operações mais tranquilas. Dá tempo de pensar, se adapta melhor do meu jeito. Beleza? Então assim, dólar não tenho feito muita coisa aqui, só estou olhando mesmo. Então tá numa região de fundo, uma região de briga aqui. Deixa eu voltar para o gráfico semanal. Ele bateu aqui embaixo na região dos 4,80, brigou, foi lá em cima, voltou. Tendência, né, tanto para dólar quanto para índice, a tendência é um pouco mais macro seria literalmente o dólar continuar, ele vem numa queda forte, e aí não é no Brasil, é no mundo inteiro. Então, né, o dólar vem numa queda interessante. Então a tendência ainda é talvez continuar esse movimento. Lá fora, com a questão da inflação dos Estados Unidos, que é muito mais importante economicamente falando, né, de global, do que a inflação no Brasil. O Brasil lá fora é só commodity. Então, seria de forma mais, né, resumida que beleza, a gente poderia ainda continuar um bull market e o dólar um pouco mais para baixo. Tá brigando, tá? Tem as questões internas fiscais do Brasil que realmente é uma esculhambação que atrapalha muita coisa. Mas
poderia ter um cenário ainda um pouco mais favorável nesse tempo. Vamos ver o que acontece. O índice, né, é a mesma coisa, né? Ele começou aqui, tem uns day trade no meio do caminho. Ele começou o ano aqui, né, numa certa queda, veio embora, né? Bateu lá em cima em 136 no final do ano passado, começou o ano numa queda. Eu achei que ele ia apanhar por aqui, né? Achei que ele ia apanhar aqui, talvez subir um pouco mais e voltar, tentar voltar aqui em cima. Bateu aqui na média, foi lá embaixo, voltou, está brigando por aqui, né? Pode ser que venha aqui e comece a brigar aqui em cima. Graficamente, pelo menos no gráfico semanal, seria interessante o índice, por exemplo, a partir de amanhã voltar, começar a subir, bater acima dos 130, 133 aqui. Pelo menos aqui no 133, 134, chegar nessa região de fundo aqui, ó. E aí aqui fica interessante ver o quê? Se ele for subir, beleza, vamos embora, vai ficar bonito, né, no gráfico semanal, vem aqui, um pivôzinho legal, vai embora, tem espaço para romper topo e ir embora. Se começar a apanhar aqui, aqui é o momento, já vou até arriscar aqui, ó. Aqui é o momento que se começar a apanhar o índice por aqui, aqui é onde eu provavelmente vou fazer operações swing trade de venda para aquele famoso segurinho de carteira que muitas vezes eu faço. Então, tenho lá uma carteira de 100 mil reais, subiu aqui, está apanhando um pouco aqui, se voltar aqui algumas ações começarem a subir, eu vou lá e vendo, né, sei lá, 100 mil, vai dar uns 3 contratos de índice, 3, 4 contratos de índice, tento fazer uma operação bacana por aqui, se der certo e começar a cair o índice, eu vou perder nas ações, mas vou ganhar um pouco aqui, né, nessa queda. Acho que os 3 contratos até é pouco, deixa eu ver quanto é que está o Notion. 3, tem que ser pelo menos uns 4 contratos aí, né? Aí ficaria um pouco mais interessante. Beleza? Então seria mais ou menos por aí. No mais não tem muito mais o que fazer. Dá para comprar aqui, esperar que suba lá com um stop aqui embaixo? Dá também. Tem que entrar volume, entrar compra aqui, né, nessa região que vai ficar interessante. No gráfico semanal, travou meu profit. Espero que eu trabalhe a gravação. Vamos ver. Travou o profit. Vamos ver, vamos ver. Travou mesmo. Acho que vai. No gráfico semanal, o índice, se a gente tirar um zoom, tá lateral, né? Então ele vem lateral aqui, 22 ele ficou de lado um pouco, mas com uma certa queda, 23 totalmente lateral, com uma alta lá no finalzinho, famoso bull market final de ano, né? E deu bastante alta aqui, deu para ganhar bastante dinheiro nessa alta, foi bem legal. E agora tá aqui, né? Mas se a gente tirar um zoom aqui e olhar de forma maior, ele está literalmente lateral aqui, entre 110 e 130 mil pontos aqui já há um bom tempo. E está alto, né? Então ou rompe e vai embora, ou a gente vai tentar vender por aqui para esperar que ele venha e fique brigando aqui de novo, entre 130 e 110 mil pontos. Né? E aí eu vou tentar vender perto do 130 para tentar comprar mais lá no 110 mil pontos. É simples. Né? Então, aqui que acontece? A gente é o contrário. O índice sobe, está lá em cima que nem está agora, em 120 e tanto, 130 quase. O pessoal vê que não, que agora a bolsa vai, vira capa de revista, começa a querer comprar tudo que dá. Aí chega no meio do ano, dá uma esculhambação no Brasil, que não é muita novidade. Está lá em 100 mil pontos, o pessoal está escabelado, está perdendo dinheiro. Né? Então, eu já prefiro fazer o contrário. Eu olho aqui o gráfico e falo, bom, região de venda aqui em cima, onde está agora, região de compra mais aqui embaixo. É isso. Até a hora que isso aqui resolver andar com bastante força. Claro que tem ações que eu não vendo, tem ações que eu gosto. Eu aproveito para fazer algum seguro de carteira ou vender algumas opções aqui em cima, alguma coisa assim. Quando chega aqui embaixo, eu vou lá e compro mais. Né? Então, assim vai. Beleza? Então é mais ou menos isso. Para a semana, vamos dar uma esperada, ver se rompe aqui essa região aqui de cima. Chega aqui nessa região aqui para a gente ver o que vai acontecer. Eu enxergo isso aqui como uma região um pouco mais decisiva, né, de ou vai ou racha. E se continuar caindo a partir daqui, eu vou fazer a operação de venda e vamos embora. Eu vou tentar fazer um seguro de carteira mais para baixo. Se começar a subir a partir daqui, eu vou tentar comprar aqui e vamos ver até onde vai. Eu compraria por aqui com stop aqui embaixo, né, e de olho nessa região. Se continuar subindo aqui, eu vou aumentando mão. Né, e se continuar e chegar aqui e começar a apanhar, aqui eu viro para venda, stop acima lá e vamos embora, ver se cai. Beleza? Não torço que caia, né, torço que suba. Mas eu também não vou ser bobo de ficar ali abraçado numa ideia e não decidir. Como eu falei, eu não me importo. Eu só quero que, né, independente se vai subir ou se vai cair, eu preciso saber o que eu vou fazer quando ele subir e o que eu vou fazer quando ele cair. Né? Se acontecer um ou outro. E aí eu tenho que estar com essa ideia em mente para quando isso acontecer, eu poder clicar. Por isso que eu gosto de analisar gráfico semanal, olhar antes para enxergar um cenário maior, porque na hora que eu tiver que clicar ali, né, que eu vou estar com um gráfico assim, de 60 minutos, olhando isso aqui, e eu não vou saber onde é que está lá. Né? Então tem que ter em mente essa memória
para saber que não, estou numa região alta aqui, onde ele está aqui em 129, mais ou menos aqui, então aqui uma venda num tempo gráfico maior é favorável. Então isso é bom eu fazer, principalmente se eu quero proteger uma operação aí de swing trade ou agrotipo. Tá bom? Beleza. Outra coisa, agora já nos 40 minutos de vídeo, que eu quero mostrar é a questão do Zigo. Eu vou dar um Alt Tab aqui, né? Algumas coisas eu coloquei no Zigo que foram bem legais aqui. Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo. Bom, essa tela que todo mundo conhece. Ele mostra aqui as cotações das commodities aqui no mundo inteiro. Isso que acontece em tempo real, né? Aqui tem as cotações das bolsas, né, do mundo inteiro em tempo real. Acho que já estou logado há um tempão aqui, talvez já tenha caído a sessão, mas tá aqui, né? Então, beleza, tá essa tela aqui, é a tela inicial. Então aqui tem o gráfico de Bovespa, até para mudar aqui, se quiser, isso que ele usa a API do TradingView, né? Então daria para mudar, mas eu deixo como padrão em Bovespa. Aí aqui tem, né, os principais acontecimentos do dia de hoje, né? Alguns aqui que podem acontecer, os principais acontecimentos para a gente analisar, uma mini agenda, isso aqui é uma bem pequena. Para baixo aqui, maiores altas e baixas do dia, padrão, e aqui algumas notícias. Aqui ainda não sei o que eu vou colocar. Aqui uma frase, né? Só uma frasezinha, né? Beleza. Tem o Commodities Report, ó, falei que já caiu, né? Então, deslogou aqui, deixa eu logar de novo, botar meu usuário e senha. Isso aqui é tudo, né, provisório, essa tela de login e senha, vou mudar. Mas, ó, voltou para cá, logou de novo. Aqui tem o Commodities Report, que ele dá, né, o report, né, das commodities. Então, isso aqui era da Refinitiv, da Econ, agora mudou o nome, tá? Esse outro nome aqui. Só que tem a versão traduzida em inglês, aqui para mim está só em inglês, mas eu tinha tirado, na verdade, tem um botão aqui em cima que a gente clica para ficar a versão traduzida. Então, é que eu gosto de deixar as duas versões, porque tem coisas que traduzido não fica bom, né? Que tem coisa que traduzido parece que perde o sentido, então eu coloco as duas versões para quem tem um pouco de noção do inglês, às vezes está lendo um negócio em português e fica esquisita a frase, e tu vem aqui na versão inglesa e opa, tá, entendi. Né? Então fica mais interessante. É bom a gente tentar, né, ler em inglês, até para ensinar o cérebro a pensar em inglês, não aquele negócio de ler aqui uma coisa, drones atacaram, não ficar traduzindo. O certo é tu ler isso aqui e entender o que é já em inglês, porque isso faz ficar mais rápido. Enfim, só isso aqui já é um resumo gigantesco das commodities. A pessoa lendo isso aqui todo dia, 7 horas da manhã, está bem informado do que está acontecendo em commodities de energia, metálica, agrícola, tudo, né, e mais um monte de coisa. Então isso aqui é bem interessante. Sai todo dia, às 5 horas da manhã já está aqui. Né? Então a partir das 5 da manhã já está aqui. Você pega, todo mundo também já viu. Né? Aí tem aqui, por enquanto, eu vou colocar os outros, mas por enquanto tem boi, milho, café, soja aqui. Aí tem a soja aqui, né, tanto no Porto quanto no Paraná. Aí aqui tem também junto, né, a cotação da BVMF para comparar, né, como é que está em relação ao CPEA. O Basis, que é aqui um diferencial muito grande, isso aqui é uma coisa que a gente não acha por aí, então tu seleciona aqui as commodities que tu quer aqui, aí tu coloca, tem também aqui a cotação, pode botar da bolsa junto, aqui embaixo é o Basis. Então tem de boi, tem de café, tem dois tipos de café aqui, tem de milho e tem da soja, né, para colocar aqui, todos eles mostram a mesma coisa. Questão da safra, foi uma tela que eu ampliei, e aqui tem mais coisa, ainda falta, né, dar uma formatada no texto, mas a safra aqui, todo dia, a partir das 7, 7 e meia da noite, é atualizada essa tela. Então aqui eu tenho, por exemplo, a semeadura da soja por estado, então cada estado aqui, quantos por cento que está semeado a soja, essa aqui é a safra 23, 24, a colheita da soja por estado, ele mostra aqui, eu posso selecionar um estado ou outro, tirar um ou outro, enfim, ele aparece aqui, ó, o Paraná está em 6% no dia 30 do 12, né, já na colheita. Aí tem um resuminho aqui da situação das colheitas, como é que tá, né, dos estados e tudo mais. A mesma coisa para o milho. Então isso aqui toda segunda-feira é atualizado. Então isso aqui é uma coisa importante para quem, né, tem fazenda. É bom analisar isso aqui. Mesma coisa do milho, quase todo semeado aqui, mas já tem lugares aí que estão começando a colher. Aí aqui tem do algodão também. Então lá eu tinha só milho, boi, café, soja. Né? Aqui eu tenho também algodão, aqui não tem nada do lado aqui, porque o algodão ainda não está nada de colheita, mas era para estar o gráfico aqui, mas não está ainda, vai aparecer daqui a pouco. Mas a mesma coisa aqui do algodão, só que aqui está até o mesmo texto aqui da soja, se não me engano. O algodão está o mesmo texto da soja, está o mesmo da soja, porque a Conab não forneceu nada do algodão ainda. Tá?
Arroz, mesma coisa. Então aqui também tem, além das commodities padrão, tem arroz, tem algodão. Então quem trabalha também com arroz e com algodão vai poder acompanhar por aqui. Né? Então aqui a gente tem a mesma coisa da semeadura e da colheita do arroz. Pode ver que tem só um pontinho aqui que está começando aqui, né, o histórico. Então arroz e algodão não tinha antes, então por isso que está só esse gráficozinho aqui, só aqui na ponta, mas a partir de amanhã, já é outro dia, né, para coleta de dados, já vai ter outro ponto no gráfico, vai começar a ficar mais bonito. Então mesma coisa, aqui tem um resuminho do arroz, feijão também, né, tem aqui a mesma coisa do feijão, mesma ideia do feijão. O trigo, mesma coisa também, só que o trigo está no período de, né, que já foi todo colhido, então por isso que não tem nada aqui, desde que a gente começou a coletar dados não tem nada. E aqui tem a parte de fenologia, que é como é que estão os estágios da lavoura. Então, o milho está lá com 33% em desenvolvimento vegetativo, está com 17,8% em maturação, está lá com 15,9% em floração. Isso aqui é a média, né, dos estados que representam 92% da área do milho. Aqui é a mesma coisa para o soja, né, tem aqui a média desses estados que representam 96% da área de soja. Aqui é a mesma coisa para o algodão, tem aqui 98% das lavouras de algodão no Brasil, desses representados por esses estados, estão aqui. A gente tem aqui 80% em desenvolvimento vegetativo e 19% em emergência. Né? O arroz é a mesma história, o feijão é a mesma história, o trigo, como falei, está todo colhido, por isso que não aparece nada nos gráficos lá. Então o trigo também, 99,9% do trigo no Brasil são representados por esses estados aqui e está aí 100% colhido. Né? Então isso aqui também são dados bons e importantes para quem tem lavoura para analisar. O relatório do ASH, Departamento de Agricultura, aqui é o mesmo botão que tem aqui no Commodity Report, aqui está aparecendo. Então tem a versão traduzida, que já é por padrão a versão traduzida, tem o último relatório que foi dia 12 de janeiro, o próximo é dia 12 de fevereiro. Tem a versão original em inglês também, pelo mesmo motivo. Eu estou lendo uma coisa aqui em português que não faz nenhum sentido, ficou esquisito essa frase. Eu venho aqui na versão original, pego o mesmo parágrafo e vejo. Tanto é que a formatação é exatamente a mesma, justamente para facilitar isso. Não mudou nada, só foi traduzido utilizando a inteligência artificial do Google. Então tem o relatório inteiro aqui, as 40 páginas do relatório aqui. Indicadores macro, tem aqui curva de juros, isso aqui é em tempo real, né? Curva de juros brasileira, obviamente em tempo real. Tem a taxa de desemprego, também em tempo real, mas é que os dados saem a cada trimestre. Né? Então sempre quando sai um dado novo, taxa de desemprego, vem para cá. Mesma coisa, né, deixa eu botar para baixo aqui. Mesma coisa para a inflação, sempre que sai um dado novo de inflação, aparece aqui também, isso aqui é inflação em percentual, isso aqui é a inflação, se não me engano, é mês a mês, tá? Ou é trimestral, acho que é trimestral também. E a mesma coisa para o PIB, né? Então a variação do PIB, sempre que sai um dado novo de variação de PIB, aparece aqui também. O PIB também é trimestral, o último PIB que está aqui então vai ser o de quarto trimestre, né? Tá aqui, ó, 2 de 23, que é o quarto trimestre de 2023. Clima, isso aqui são dados atualizados todos os dias, né? Então tem aqui a parte de clima, que é bem importante também. Né? Então a gente tem aqui a estiagem, disponibilidade de água de solo, precipitação, estiagem agrícola, reposição de chuva, precipitação acumulada, né, em tempo aqui. Aí tem aqui de 1 do 1 até 27 do 1, ou seja, basicamente ela aqui no mês. A gente tem aqui também o tratamento fitossanitário, para a gente poder olhar aqui nas últimas 48 horas, é bem legal, né, das condições aqui da lavoura. Tem as condições de manejo do solo, necessidade de irrigação, condições de colheita. E aqui os índices de seca, que tem desde, né, ele vem mês a mês, desde o último mês até os últimos 24 meses tem os índices de seca aqui. Então é bom para a gente dar uma olhada e dar uma analisada de como é que estão a evolução, né, das lavouras e dos índices de seca no Brasil. Muito importante também. Feed de notícias em tempo real. Agora tá travado aqui, né, não está aparecendo, mas isso aqui aparece até final de semana também. Não está aparecendo porque eu travei, eu estou mexendo lá, mas isso aqui vai ficar aparecendo, né, de segunda a segunda em tempo real, dos maiores broadcasts que tem. Então tem Bloomberg, tem Reuters, tem Estadão, tem Valor Econômico, enfim, tem tudo que vocês imaginarem aí de dados. Qualquer um clicar aqui, ele vai abrir o link da página lá, clicar aqui, ele vai abrir o site da Bloomberg já com essa notícia tudo bonitinho, já direcionado direto para lá. Sazonalidade, né? Então aqui clicando aqui a gente vê como é que funciona. Geralmente o boi
né? Em fevereiro tende a ter uma alta, geralmente aqui em junho, julho e agosto tende a ter uma baixa. Então essa aqui é aquela sazonalidade que eu desenhei lá no milho, é a mesma coisa, né? Então aqui em período que meio do ano muitas vezes tem baixa, e aí tem aqui a famosa, né, que a gente consegue colocar ó, máximas e mínimas, né, que aconteceram nesses meses. Então eu tenho a normal, a média, e tenho aqui a sazonalidade máxima e mínima de cada mês. E aí aqui eu tenho quando que aconteceram as máximas e quando que aconteceram as mínimas, em que mês que foram as máximas e que mês que foram as mínimas. Melhor, que ano. Pode ver que a parte da maior alta mensal, o ano, 2020, 2020, 2020, 19, né, 21, 19, muito foi o quê? Pandemia aqui foi as maiores altas e tem umas altas absurdas, de 30, 20 e tantos por cento no mês aqui. Aí aqui na parte de ações brasileiras tem uma novidade, que esse aqui é um dos principais motivos que eu queria mostrar, que é os osciladores e os estocásticos. Isso aqui é uma coisa que não se tem por aí. Então aqui aos 50 minutos de vídeo tem uma coisa muito legal que eu quero mostrar. Essa tabela aqui, que isso aqui é basicamente, parece que é só uma tabela, e é mesmo só uma tabela, mas eu acho isso aqui muito legal e para mim isso aqui é muito útil, né? Quem faz operações com ações, quer fazer operações de compra, até no swing trade, tanto IFR quanto estocástico, por enquanto esses dois, mas vão ter mais. Isso aqui é muito legal, por quê? Isso aqui é cotado em tempo real. Tá? Então, em tempo real vai ter aqui a cotação do preço, FR2, 5, 7, 9, 14. Então, isso aqui fica mudando na medida que os preços das ações vão mudando. A base desses dados são diários. Então, o FR2 é como se fosse abrir um Profit Chart e botar o FR2 no diário lá. Tá? E aí, qual que é a ideia aqui? Eu tenho aqui todas as ações do Ibovespa, mais algumas ações ali das small caps. Eu posso organizar ele por preço, pegar as mais caras, mais baratas, né, tanto para cima quanto para baixo, né? Posso organizar por IFR 2, né, pegar aqui do menor ao maior, do IFR 5, do menor ao maior, dos 9, do 7, ou o 7 está na lista, vou ter que botar, só um erro de programação. Né? Então eu posso organizar do menor ao maior, enfim, o que eu quiser. Por que isso aqui para mim eu acho muito legal? E, por exemplo, eu quero fazer uma operação com IFR 5. Eu coloco o IFR5 aqui do menor ao maior, que está do maior ao menor. Eu clico de novo, ele vem do menor ao maior. Eu boto aqui do menor ao maior. E aí eu geralmente gosto de operar FR5 ali abaixo de, sei lá, abaixo de 20. Então eu sei que abaixo de 20 tem essas ações aqui já. Né? Então tem meia dúzia de ações aqui que estão abaixo de 20. Eu vou lá, olho isso aqui e abro aqui o Profit Chart e vejo lá uma ação, vou lá e vejo, vou pegar a Ambev aqui, por exemplo, vou voltar para cá, opa, isso foi na outra tela, cadê a tela principal? Tá aqui. Vou pegar aqui a BEV3, que aqui não está FR5, né? Se eu botar aqui no gráfico diário, que é o que está cortando lá, dá para ver que ele está caindo sem parar aqui. Se eu até botar aqui, ó, IFR, acho que é IFR ou RSI aqui. Vamos botar, não, quero IFR. Vamos botar o IFR aqui, vamos botar um período aí de 5. Quanto é que está aqui? 20,28. Quanto é que está lá? Vamos ver se deu igual ou está parecido. IFR5 está 19,52. Está parecido. Beleza, está ótimo. Né? Isso aqui depende da forma que calcula. Então, também depende se considera after, não considera after e tudo mais. O preço de fechamento. Enfim, dá para ver que o FR aqui está abaixo de 20. Eu quero comprar abaixo de 20, então bateu aqui. É uma ação que, opa, pode ser que tenha uma região interessante. Aqui tem uma região de briga aqui, ó. Uma região de topo aqui atrás, talvez faça uma operação. Se eu tivesse a fim de comprar um Ambev, já poderia botar umas operações, umas ordens de compra por aqui, fazer uma operação, comprar com FR bem abaixo aqui. Legal. Então, por que isso aqui é bom? Como isso aqui está contando em tempo real, eu coloco aqui do menor ao maior e fico vendo isso aqui em tempo real. Se eu pegar no Profit, eu consigo criar um screen no Profit, mas eu consigo criar um screen para o FR2, um para o FR5, para o FR9 e 14 e ficar ali um de cada vez, não consigo abrir vários, é um de cada vez, tem que ficar clicando e vai ficar mudando. É um saco. Aqui eu tenho todos ao mesmo tempo. Então eu olho aqui e fecha tudo ao mesmo tempo. Para mim tá bom. E outra, não preciso nem do gráfico. Por quê? Porque se eu olhar, por exemplo, aqui, vou tentar pegar um exemplo aqui. O FR2 está em 8 aqui nessa ação. O FR2 está em 8, o 5 em... deixa eu ver aqui. Eu quero pegar uma que esse aqui esteja menor do que o de cá. Ou melhor, esteja maior. Então, acho que não vou achar nenhum exemplo. Está tudo meio parelho as ações aqui. Mas o que acontece? Às vezes eu vejo que, por exemplo, o IFR2 está alto, porque ele deu um pico, mas o IFR, aqui nem aqui, ó, o 2 está maior do que o 5 nessa ação aqui. Por quê? O que eu enxergo aqui? Eu consigo enxergar que aqui o FR14 está mais alto, o 9 está mais alto, beleza. Então, nesse gráfico aqui, eu sei que a ação vinha caindo de preço, porque os osciladores com maior tempo
estão maiores aqui, então ela ainda está alta lá. Caiu mais forte num período um pouco atrás, só que agora, nos últimos dias, ela subiu. Então ela pode estar fazendo um pivôzinho de alta. Só olhando isso aqui, eu consigo enxergar o gráfico da ação na minha tela. Eu sei que o FR2 está mais alto que o FR15, aqui ainda é ligeiramente mais alto, mas acontece que nem está aqui, ó, bem mais alto que aqui. Então eu sei que nos últimos 2 dias ela subiu com mais força, ou seja, ela vinha caindo e subiu. Então aqui pode estar acontecendo um pivôzinho. Então eu deixo essa tela aberta, isso aqui me dá um padrão muito bom para fazer operações na bolsa e com todas as ações. Então isso aqui é muito legal. Tá? A mesma coisa para o estocástico. Eu quero fazer um swing trade, eu adoro fazer swing trade com estocástico 14. Beleza, boto aqui do menor para o maior. Quero comprar, ações lá com estocástico abaixo de 5, por exemplo. Abaixo de 6, 7, enfim, aqui. Tudo isso aqui está abaixo de 5, 6, 7. Beleza. Então eu vou lá, ações que eu quero comprar. Quero comprar Ambev, está aqui. Quero comprar Gol, não recomendo, mas está aqui. Quero comprar lá, Localiza, está aqui. Enfim, essas ações tudo estão com um estocástico mais baixo já. Eu já dou uma olhada como é que estão os outros estocásticos, tem até o 20 aqui. Então eu consigo enxergar isso aqui para fazer a operação de swing trade. Isso aqui é muito bom porque está cotando em tempo real. Então imagina assim, eu pego uma tela, boto essa tela aqui com o estocástico, a outra tela eu boto com o IFR, boto duas telas, ou divido uma tela, um monitor meu, boto as duas aqui, metade de uma, metade de outra. Tá ótimo, eu consigo ter aqui um monte de indicador, tudo um do lado do outro, e de forma muito rápida, como isso aqui é cotado em tempo real, é leve, não ocupa quase nada, é só uma tela mesmo e funciona. Eu prefiro muito mais assim do que com screen do Profit. Outra, com screen do Profit eu não consigo cotar todas juntas, não consigo ordenar tudo do jeito que estou fazendo aqui. Então isso aqui, para quem opera ação, principalmente swing trade, é uma baita de uma ferramenta. Tá? Isso aqui, e não tem. Eu não achei ferramenta desse nível, desse tipo. Leve, rápido e que funciona em tempo real, bonitinho, que nem tá aqui. Tá? Então, isso aqui, por isso só, já é um baita negócio para quem opera ação. Então aqui tem muita coisa para quem é do mercado de commodities, para quem faz operação com commodities, para quem tem fazenda, para quem é produtor e tudo mais. Tem muita coisa legal, mas também tem essa questão das ações. Vão ter mais indicadores aqui, mas aqui esses indicadores, até dá para botar uma média móvel, mas esses indicadores assim mais osciladores de FR, de estocástico, aí tem outros, mas esses aí eu acho que são os mais interessantes, e até uma média móvel, criar uma lista aqui só de média móvel, botar lá uma média de 3, 5, 7, 9, 20, 50, 100, 200, dá para fazer também, tudo em tempo real. Então, olhando isso aqui, olhando uma média, por exemplo, a gente tem uma noção onde é que está o preço. Eu vejo que uma média móvel de 20 está lá em, sei lá, uma ação está em 20 reais, o estocástico está lá embaixo e a cotação da ação está em 12. Então está longe da média, está abaixo da média, então está subindo. O estocástico 5 está mais alto que o estocástico 7, 9, 14 e 20. Então teoricamente está lá embaixo, está longe da média, embaixo e fazendo um pivôzinho para cima. Eu vou lá e abro um gráfico e vejo se realmente vale a pena comprar aquela ação, se graficamente está legal. Isso aqui não é uma plataforma de fazer operação, tá? É uma plataforma, uma ferramenta que vai me ajudar a filtrar muita coisa. Então eu bato o olho aqui, para mim é muito melhor, porque qual é o problema hoje? A gente achar as ações, Tem muita coisa. Então o grande problema não é comprar e vender, Eu enxergo que o problema mesmo é o famoso stock picking, e a gente fazer isso. E outra coisa que vai ter mais à frente, que é uma coisa bem mais complexa de se fazer, que é para mim o melhor indicador que existe para fazer qualquer ativo, mas ação principalmente, que é o famoso prêmio de risco. Que ele pega um preço-alvo da ação, pega o preço onde ela está agora, calcula qual que seria um alvo de uma operação baseado naquela região de preço e qual que é o risco que eu vou correr, qual que é o tamanho do stop, elenca as ações aqui que eu defini baseado num prêmio de risco. Então as ações que têm um prêmio de risco maior são as ações que teoricamente o prêmio de risco maior o que é? É eu pegar uma ação que vai pagar um stop de 1 ponto para tentar ganhar 10. Essa tem um prêmio de risco muito grande. A outra tem um prêmio de risco baixo, pegar uma ação para pagar 1 ponto para ganhar 2. Então um prêmio de risco mais baixo. Ou até negativo, de ocorrer lá um risco de 2 pontos para tentar ganhar meio. Aí não vale a pena. Então tem que sempre tentar pegar as ações ali com prêmio de risco mais alto. E é óbvio, analisar uma ação, mesma coisa, um filtro, um prêmio de risco bacana, um prêmio de risco alto, beleza? Vale a pena entrar nessa operação justamente pela questão dos números. Agora eu vou lá, vou abrir a tela, vou abrir o gráfico, vou abrir ver se a ação presta.
ver se não está acontecendo um escândalo na tela, na ação, justamente por isso que o prêmio de risco está muito alto. Então, quando o IRB, né, deu aquele rolo todo, o prêmio de risco ficou gigantesco, só que em compensação não vale a pena. Então, como eu digo, isso aqui é uma ferramenta para ajudar a filtrar. Né? Uma ferramenta que, não, bateu lá, tem que comprar. Não é assim. Então, é uma coisa muito legal. E aí, enfim, aí tem mais um monte de coisa aqui no Zigo que ainda está para vir, mas tem coisa aqui que vai ser lançado sem estar pronto ainda. Né? Então, tem a parte aqui de vídeos, né, que tem bastante vídeo, cada um tem uma playlist específica para fazer. Né? Então, aqui tem a parte tem um calendário econômico, aqui sim o calendário econômico completo, que nada mais era que o calendário lá do Invest. Hoje é domingo, hoje não vai ter nada, mas se eu botar aqui, por exemplo, para amanhã, segunda-feira, ele já vai, né, aparecer tudo o que vai acontecer amanhã aqui, né, em vários países do mundo. Então a gente consegue ver isso aqui. Aqui tem alguns indicadorzinhos, né, na Bolsa Brasileira. A parte de portfólio aqui tem uma parte que vai ser criada, já está criada aqui mais ou menos, mas ainda tem que mexer nela. Basicamente ele mostra aqui o percentual de cada ação numa carteira, tem um histórico de performance, está travado aqui, possivelmente que não tá funcionando direito ainda. Né? E aqui teriam todas as ações, e aí tu pode botar ações tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ele calcula, já converte para o dólar, faz tudo direitinho, né? E aí mostra o portfólio, mostra tudo, enfim, tem bastante coisa para fazer, mas essa tela aqui ainda não está pronta. Mas tem muita coisa legal. Eu estou bem empolgado com essas daqui, do estocástico e do FR, porque para mim isso aqui é uma coisa que é muito útil. Né? Então eu estou feliz com isso aqui, porque eu queria há dias, parece, vamos falar, parece só uma tabela. E só uma tabela besta aqui, é só os ativos ali. Mas agora, a logística para fazer isso aqui funcionar por baixo dos panos, né? Cotando em tempo real, que fique rápido, que não fique trancando a página. Agora não tá cotando porque está fechada a bolsa. Né? Mas que não fique trancando e que fique aqui, que a pessoa possa abrir isso aqui, botar numa tela, né? Só ela que assina uma tela e outra, né? Abrir uma outra, por exemplo, o FR numa e o estocástico em outra tela e o negócio ficar cotando ali. Isso aqui para mim é uma coisa muito útil. Me ganha muito tempo em fazer operações. Né? E coisa que lá no Profit eu ia passar dias, vamos ver quanto é que está o FR5, quanto é que está o 7, quanto é que está o 9, é um saco, tá fazendo um por um ali, olhando e lembrar de qual aquela que apareceu no 5, agora está aparecendo no 7. Aqui não, parece tudo junto. Beleza? Mas enfim, isso aqui é uma coisa que mais adiante vai estar no ar. Eu já até criei um Instagram para o Zigo. O Instagram lá é zigo.com.br, né? Então, ainda não postei uma foto lá, mas só a foto do logo mesmo. Então já podem começar a seguir lá, porque basicamente lá vai ter muita informação, vou postar muita coisa lá quando ele estiver aí quase pronto para ser lançado. E tenho certeza que vai ser bem legal. Tá bom? Então vamos lá então, né? Boa semana para todo mundo, boas operações para todo mundo. O ano está começando, então tem bastante oportunidade, bastante coisa legal. Logo mais o Zigo vai estar no ar também, então tem mais uma coisa bacana aí para ajudar a gente a fazer operações, tá bom? Até mais, bons trades, boa semana para todo mundo. Tchau.